Aqui nesses encontros, nós temos enfatizado muito isso com você, que já acompanha o canal. Nós fazemos uso de expressões diversas aqui, bastante usuais, bastante comuns, de todos aqueles que se envolvem nesta assim chamada busca ou procura da verdade, ou nessa procura ou nessa busca pela realidade divina, pela realidade de Deus. Então, em geral, as pessoas usam expressões com diversos significados. E aqui nós temos colocado de uma forma muito precisa algumas expressões aqui no canal. Uma dessas expressões é o despertar espiritual. A verdade sobre o despertar da consciência. Repare, essa expressão despertar espiritual, ou despertar da consciência, ou iluminação espiritual, isso são expressões, entre outras, que têm diversos significados aí fora. E aqui nós colocamos essa expressão, o despertar espiritual, de uma forma muito específica. Aqui estamos colocando para você no sentido daquela visão clara dos antigos sábios da Índia. Isso é direto dos Vedas, lá da Vedanta. A expressão não dualidade, que seria para nós nesse sentido aqui. A não separação, a não dualidade. A expressão lá é Advaita. Então aqui estamos trabalhando com você essa questão da Advaita. Assim, esse encontro, como é um encontro para a investigação da verdade daquilo que nós somos, é satsang. Essa é outra palavra indiana para esse encontro ou essa investigação da realidade daquilo que nós somos, desta realidade do nosso ser. Então hoje eu quero abordar com você essa questão aqui desse florescer de nossa natureza divina. E existem algumas coisas muito básicas que nós precisamos compreender. Uma delas aqui que tratamos dentro do canal é a importância desse estudar a nós mesmos, de termos uma direta compreensão de todo esse processo do pensamento presente em cada um de nós, de como nós psicologicamente, internamente, interiormente funcionamos. É necessário termos uma aproximação da verdade sobre nós mesmos, sobre nós próprios, sobre aquilo que somos, sobre esse movimento que é o movimento da pessoa. Desta pessoa, como nós nos consideramos. A nossa relação com o outro é a vida, o outro são as situações, o outro são objetos, lugares, ou o outro podem ser também pessoas. Esse outro e nós, esse eu e o não eu. Ter uma visão clara da verdade sobre nós é ter uma visão clara de que esse nós é uma ideia presente em nossas cabeças. Então, a cabeça funciona nesse modelo psicológico, como nós temos estruturado a nossa vida. Isso é assim já de muito tempo. Talvez você tenha 40 anos, 50 anos. Mas a história da humanidade é uma história milenar. Há milhares e milhares de anos, o ser humano se situa, se posiciona
na vida como sendo alguém, como tendo uma consciência individual e se relacionando com a vida a partir desta suposta individualidade. Portanto, a nossa visão, em razão de uma programação, de um condicionamento psicológico, histórico, humano, é que nós somos entidades separadas. Carregamos esse sentido de alguém presente na vida. É isso que nós precisamos investigar. E, naturalmente, tomando ciência da verdade, descartar, porque não há nenhuma realidade nisso. Isso é parte desse modelo de ser alguém, de carregar esse sentido de uma identidade presente, pensando, sentindo, agindo, ouvindo, falando, realizando coisas, algumas coisas boas, outras coisas ruins, tendo esse padrão, esse modelo de crença, de ideia, de conceito, de escolha, de poder fazer ou não fazer as coisas, de decidir, de resolver, de se situar, de se posicionar como quer, como deseja. Veja, tudo isso faz parte de uma ideia presente. É a ideia do eu, desse mim. Aqui eu quero convidar você a ter uma aproximação nesse encontro com a Advaita e Satsang. Satsang sendo essa investigação da verdade sobre quem nós somos. E a Advaita, a não dualidade. Advaita significa a não separação. Na realidade, é o primeiro sem o segundo. E é tão extenso essa expressão, de tão grande beleza e profundidade, que ela abarca a realidade de que aquilo que estamos vivendo na experiência humana não passa de um sonho diante desta única realidade que se mostra e ao mesmo tempo se oculta de todas essas aparições. Então nós precisamos ter aqui um olhar diferente, um pensar, um sentir, um agir, se mover na vida de uma forma nova. No entanto, isso não é possível enquanto esse sentido ilusório de ser alguém, de carregar esse sentido do eu, desse mim, dessa pessoa, estiver presente. Porque isso consiste numa ilusão, a ilusão de um eu que se separa do todo, que se separa da vida. Nós precisamos ter aqui uma visão de nós mesmos, um estudo a respeito de quem nós somos, uma compreensão a respeito da verdade sobre nós. É fundamental termos também uma clara percepção de que esse estudo não é possível a partir de uma técnica, de uma prática, de um método
de uma aproximação, por exemplo, verbal, intelectual, sem uma direta vivência do que isso representa. De outra forma, ficaremos no campo das ideias, no campo dos pensamentos, no campo das formulações teóricas. Então, estaremos ainda envolvidos com algum volume interno de conhecimento, de crença, de teoria. E isso não resolve. Nós precisamos nos aproximar desse assunto pela autoobservação. Aqui nós temos feito uso de expressões que são sinônimas de outras expressões. Mas é importante nós olharmos sempre de novo e de novo e de novo. Porque é um assunto tão vasto, ao mesmo tempo tão profundo, e paradoxalmente carrega uma simplicidade, uma singularidade que esse nosso intelecto, condicionado como ele se encontra, não alcança. Então, aqui a palavra, nesse momento, é autoobservação. Olhar para si mesmo. No entanto, isso só se torna possível, esta autoobservação, quando colocamos atenção sobre nós mesmos. Eu me refiro a esta atenção completa, única, plena. Então, quando há esta atenção plena, nos aproximamos daquilo que é fundamental para a compreensão da verdade de como nós funcionamos. Quando há esta atenção plena, temos a meditação. Acompanhe comigo isso aqui. Aqui a expressão meditação é uma outra expressão que colocamos de uma forma muito única aqui nesse canal. Aqui nos referimos à real meditação. Nós temos playlists aqui no canal. Nós temos uma playlist aqui no canal a respeito desta real meditação. Veja, não se trata de uma técnica, de um sistema, de um método de meditação, mas de uma aproximação, de um olhar direto, onde eliminamos o elemento que olha. Um escutar a experiência. A expressão é essa, esse escutar a experiência, sem o experimentador. Esse olhar aquilo que aqui está, sem o observador. Então, é impossível a verdade da revelação do seu ser sem termos uma aproximação da beleza da meditação. No entanto, é impossível a meditação sem essa atenção sobre esse movimento, que é o movimento do pensador, do experimentador, do observador. Nós temos diversos vídeos aqui no canal. E na razão em que você se aproxima e assiste esses vídeos, como também participa de encontros que temos online nos finais de semana, vai ficando claro o que estamos apontando aqui.
Se trata de uma aproximação não intelectual, não verbal, conceitual, a partir da crença, mas do experimentar direto desta realidade do seu ser. Essa é a aproximação da verdade da meditação. Aqui, nesse instante. Assim, quando há verdade nesse encontro, quando há realidade nesse encontro, quando há ciência divina nesse encontro, não fica o eu, não fica esse experimentador. Então é isso que estamos vendo aqui com você. Aprender a olhar para o movimento do eu. Na realidade, isso é desaprender tudo aquilo que esse eu, esse mim, esse ego representa. Esse desaprender é possível quando estamos aprendendo. É o aprender nesse desaprender. O abandono dessa ilusão, desse modo de sentir, pensar e agir e se envolver na vida a partir deste eu. Precisamos desaprender isso. Então, aqui é para termos uma aproximação desse aprender a desaprender. Esse velho e antigo modelo de ser alguém. Então, o autoconhecimento, observe isso, o autoconhecimento aqui, a importância do autoconhecimento, a expressão autoconhecimento também com um sentido novo. Não se trata de aperfeiçoar esse eu, esse mim, essa pessoa, mas de compreender a natureza ilusória desta pessoa. Tomar clara ciência de que esta pessoa, ter a clara visão de que esta pessoa é um modelo de condicionamento. Esta pessoa é aquela que carrega todo esse padrão de cultura em que nós fomos educados para viver, sendo pessoas possessivas, ambiciosas, violentas, presas a diversos temores, com diversos sofrimentos psíquicos, como ansiedade, angústia, depressão, tristeza, preocupações. Nós temos isso como algo muito normal. Na verdade, isso se tornou um padrão normal, um senso comum para todos nós. Aqui estamos dizendo a você que isso não tem nenhuma realidade na verdade do seu ser. Está apenas nessa estrutura do ego, nesse modelo de ser alguém. Assim, nós precisamos ter uma aproximação desta atenção plena e meditação. Então, há uma verdade da revelação do autoconhecimento. E aqui, autoconhecimento, vou repetir de novo, não é aprender sobre si mesmo, é descobrir que esse si mesmo, esse mim, não existe. A verdade presente é a verdade divina. Acompanhe isso com calma. Eu sei que isso pode soar muito desafiador para a maioria de nós. Talvez você esteja aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo no canal.
Talvez seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. Eu sei que é bastante desafiador ouvir que não precisamos sofrer, que esse sofrimento ele se assenta nesta condição psicológica de condicionamento, de formação, de aprendizado que tivemos ao longo de toda essa vida. E, na verdade, já carregamos essa estrutura há muito mais tempo. Nós estamos apenas replicando aqueles que chegaram aqui antes de nós. Nossos antepassados, eles também viveram dentro dessa mesma condição. Viveram em outra época, era uma outra geração, eles não tinham acesso à internet, nem a telefone celular, nem a televisão. Aqueles que chegaram antes de nós aqui, há 3, 4 gerações, antes desta nossa geração, eles não conheciam nada disso. Mas é um fato que vamos colocar aqui para você. O ser humano vive há milênios, exatamente da mesma forma, psicologicamente. Cientificamente, não. Tecnologicamente, não. Em termos de conforto e bem-estar material, também não. Nós temos muitas coisas hoje que eles não tinham. Mas psicologicamente, reparem, a inveja dos dias de hoje, a inveja, esse sentimento de dor, que é a inveja, é a mesma inveja. Os objetos são diferentes, mas o sentimento é o mesmo. A dor da inveja. Essa dor da comparação, chamada inveja. Ele tem e eu não tenho. O que eu fiz para não merecer? Então há uma comparação, então a inveja está presente. Veja, isso é algo comum. Enquanto o sentido do eu estiver presente, haverá inveja. O medo está presente. O medo é algo comum. Então, inveja, medo, ciúme, ambição, preocupações. Há 3, 4 séculos atrás, aquele senhor, ele tinha uma preocupação. Hoje em dia, o homem de terno e gravata, um executivo de uma multinacional, ele tem uma preocupação. Os objetos são diferentes. Enquanto uns se preocupam com uma dada coisa, outros se preocupam com outras coisas. No passado, perder um escravo era um prejuízo enorme. Hoje em dia, perder um carro é um grande prejuízo. Então, a preocupação é a preocupação, o medo é o medo, o apego é o apego, o ciúme ainda é o ciúme, a inveja ainda é a inveja. Percebem? Esse sentido do eu, do mim, do ego presente precisa ser investigado. Aqui estamos dizendo para você que quando compreendemos o que é a arte da meditação, aqui nesta fala
A gente não vai aprofundar isso, temos diversos vídeos aqui no canal trabalhando isso com você. A verdade da meditação revela a não dualidade, a não separação, nesse instante. Você não busca um lugar reservado para meditar. Você toma ciência da meditação aqui, nesse instante. Quando há esta atenção plena, esse olhar direto para esse instante, sem intervir, sem interferir, sem aceitar ou rejeitar aquilo que aqui está presente. Então, há algo novo que surge fora do eu, desse sentido do ego, desse mim. Isso revela a natureza do seu ser, que é a verdade de Deus. Então, assim, nós temos uma aproximação da realidade, da não dualidade, da não separação entre você e a vida, entre você e o outro, como foi colocado. Esse outro pode ser qualquer coisa. Não tem qualquer coisa. Há uma única realidade presente, a realidade divina. E se ela está presente, o sentido do eu, do ego, não está. Então a meditação revela aqui, nesse instante, nesse presente momento, algo além desta noção de presente, passado e futuro. Então esse presente momento é só o momento, um momento livre do eu. E, portanto, livre desta noção de tempo psicológico e tempo cronológico. Esse tempo psicológico, podemos falar disso ainda mais em outros vídeos. Esse tempo psicológico é o que temos firmado nesse tempo, essa noção de eu fui, eu sou e eu serei. É nesse tempo psicológico que está assentado essa identidade que é a identidade do eu, desse mim. Precisamos descartar isso para esta ciência de simplesmente ser, que está fora do tempo, fora do modelo do pensamento. Porque é o pensamento que firma o tempo. É a memória, a lembrança, algo que vem do passado, que nos situa como sendo alguém no presente, tendo essa ilusão de estar caminhando para o futuro. Reparem isso. O tempo cronológico, por exemplo, aqui nesse instante, nesse presente momento, nessa ideia de presente momento, nós temos o momento presente. E esse momento é só o momento. A noção de presente, passado e futuro está no tempo psicológico. Mas cronologicamente, veja, existe o tempo psicológico e o cronológico. Cronologicamente, nesse instante, estamos fazendo essa fala aqui, terminando já essa fala aqui para você. Agora são 10h40 da manhã, horário Brasil. Ou seja, 10h40 da manhã. Veja, esse é o tempo cronológico. Então, note, esse tempo cronológico é um tempo funcional. Se você me perguntar que horas você gravou, 10h40 da manhã. Esse é o tempo cronológico. Referente a tal dia, a tal hora.
Desse tempo, precisamos, mas não precisamos do tempo psicológico. Estamos terminando a fala, não temos como prolongar mais isso. Nós vamos dar sequência, nós temos diversas falas aqui, vamos trabalhar, continuar trabalhando isso com você. Continue assistindo os nossos vídeos. Desse tempo psicológico, ficamos livres nesta realização da verdade sobre quem nós somos. Desse tempo cronológico, nós fazemos uso de uma forma funcional e prática. Aqui estamos nesse fim para essa dualidade, dessa ilusão desse centro que é o eu, o ego, estamos tendo o fim da ilusão do tempo. Ok? Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro do canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Se esse assunto aqui é algo que faz sentido para você, eu quero lhe convidar. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos em satsang, através de perguntas e respostas, tendo um contato com o silêncio, com esta ciência da meditação. Estamos trabalhando isso com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar e participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado.